Pessoal, depois de uma grave lesão de Pedro no treinamento da seleção brasileira, ele está fora da temporada de 2024 e o Flamengo já fez proposta. O jogador é o que a gente vai ver hoje. Solta as notícias, Tiba! Felizmente, rapaziada, o Pedro sofreu uma gravíssima contusão no joelho, né, no ligamento cruzado anterior, aquela mesma contusão de Neymar, serviço da seleção brasileira, não é? Sofreu em outubro do ano passado, e infelizmente, agora foi a vez de Pedro, né? E ele sofreu essa lesão no joelho esquerdo e após exames realmente foi diagnosticada a ruptura do ligamento cruzado anterior, né? Ele já foi cortado da seleção brasileira. João Pedro, do Brighton, foi convocado para o lugar dele. Mas que coisa, que fase vive o Flamengo com os seus atletas, né? Com contusões sérias. E infelizmente agora chegou a vez de Pedro, que era uma expectativa muito grande. Ele poderia nem jogar como titular de Dorival, mas poderia entrar, né, no decorrer desses dois jogos contra o Equador e contra o Paraguai. E um cara muito habilidoso, jogando demais, né? Um artilheiro do mundo, não é? Até determinada data desse ano, meus amigos, se aproximando aí de 40 gols nessa temporada de 2024. E ele se junta a Ian Couto e Savio, que também já tinham sido cortados da seleção brasileira, né? Antes de ser convocado, Pedro correu o risco também de ser cortado, porque tinha havido uma lesão muscular, né, na partida contra a equipe do Bolívar, não é? Mas ele se recuperou, ficou ausente da equipe do Flamengo e voltou contra a equipe do Corinthians. Não jogou os 90 minutos, foi substituído no segundo tempo. Mas na última terça-feira, né, dia 3 de agosto, ele tinha dado uma coletiva e dizendo que estava totalmente recuperado. As palavras de Pedro foram as seguintes: a lesão já passou, já estou zerado, graças a Deus. Não foi uma lesão tão grande, foi uma lesão na posterior, mas já estou 100%. E realmente, tudo que aconteceu com Pedro, a gente se solidariza aqui, né? Um atacante diferenciado, que realmente vinha muito bem na equipe flamenguista nesse ano de 2024 e vai fazer falta ao esquema da seleção brasileira, né? Já que o Dorival tinha convocado e tinha algumas questões de testes na seleção com ele, não é? A gente vê no Flamengo, o Flamengo dando chutão pra frente, ele mata a bola, coloca no chão com grande qualidade e sai distribuindo o jogo quando ele próprio não chega e finaliza. Mas realmente vai fazer muita falta. Mas, como essa grave lesão caiu como uma bomba no Flamengo, praticamente o Flamengo já tinha fechado o ciclo de contratações com o Alcaraz, com o Gonzalo Plata, o Michael, né? As três contratações e o Alexandro, lateral esquerdo. Mas segundo o jornalista Fabrício Romano, sempre ele, rapaziada, nesta quinta-feira, 5 de setembro, o rubro-negro abriu conversas com o Anthony Martial, ex-atacante do Manchester United, né? Francês, 28 anos de idade, uma idade muito boa realmente, é a idade de Gabigol. É a idade de Gabigol. Está livre no mercado desde o fim do vínculo com o Manchester United, onde teve contrato entre 2015 e 2024. E os números do Anthony Martial com a camisa do Manchester United são 90 gols em 317 jogos. Então a gente fazendo um cálculozinho rápido aqui, 90 dividido por 317, ele tem uma média de 0,28 gols por partida. É uma média baixa, né? Bem mais baixa do que a média de Pedro, né? De acordo com o jornalista Fabrício Romano, a evolução das conversas dependerá de uma sinalização do atleta que ainda avalia opções no mercado. Só um adendo. O Anthony Martial, ele não joga de camisa 9, ele joga como atacante e se aproxima, não é? Mas poderia sim fazer essa função, já que o Bruno Henrique foi testado. Eu não sei o Bruno Henrique num Campeonato Brasileiro em pontos corridos, mas numa Copa do Brasil e numa Copa Libertadores pode ser importante o Bruno Henrique ali como centroavante. Ele mesmo já fez o gol contra a equipe do Bahia e deu a vitória para a equipe do Flamengo na primeira partida. Pode ser importante uma Libertadores, mas não é o suficiente.
para as 3 competições: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América, e muito menos Carlinhos, né? A gente viu todas as limitações que o Carlinhos tem, não consegue reter a bola, não consegue distribuir, também não consegue finalizar quando está dentro da grande área, e o Gabigol machucado. Quando o Gabigol voltar, a gente já sabe que vive uma fase terrível, né? Desde 2023 e em 2024 também. Não é o homem para substituir o Pedro no ataque da equipe do Flamengo, né? Ele já está sem contrato há algum tempo, né? E se enquadraria no perfil restrito de jogadores que ainda podem ser contratados no Brasil, né? Como ele, Marcial, Balotelli, não é? O, o Memphis Depay também, que está sendo cotado na equipe do Corinthians, também não é o camisa 9, mas pode também fazer essa função, rapaziada. Segundo detalhe, o Regulamento Nacional de Registro e Transferências de Atletas da CBF, os clubes brasileiros ainda podem contratar jogadores sem contrato, né? Então, os que tinham contrato, a janela foi fechada até a segunda-feira, dia 2 de agosto. Mas os que estão sem contrato ainda podem sim ser contratados. Os clubes que disputam a Copa do Brasil, que é o caso do Flamengo, podem inscrever jogadores até a segunda-feira, 9 de setembro, antes do segundo jogo das quartas de finais, não é? Da Copa do Brasil. Então, meus amigos, já no Campeonato Brasileiro, os atletas podem ser inscritos até o dia 20 de setembro. E já na Copa Conmebol Libertadores e na Copa Sul-Americana, existe a possibilidade de até 3 mudanças, né, na lista de inscritos, que pode ser oficializada até a sexta-feira, 13 de setembro. Então, meus amigos, ainda há tempo. 9 de setembro, Copa do Brasil. 13 de setembro, Copa Libertadores da América e Copa Sul-Americana. E também o Campeonato Brasileiro, né, onde a lista principal é de 50 jogadores. Cada clube pode escrever 50. O Flamengo ainda pode escrever jogador para substituir Pedro até o dia 20 de setembro, rapaziada. Então, meus amigos, é uma notícia péssima para o Flamengo, principalmente, não é? Principalmente para a equipe do Flamengo e para a seleção brasileira também, mas muito mais para o Flamengo. E o Flamengo, que disse que vai entrar na FIFA, não é? Pedindo uma indenização, já que é uma nova regra. Caso os jogadores se machuquem a serviço das suas seleções nacionais, os clubes podem pedir uma indenização junto à FIFA. Então, pode ser que essa indenização o Flamengo consiga e seja importante para fazer um investimento na contratação do novo jogador. E aí, rapaziada, o que é que vocês acham de mais essa lesão de um jogador do Flamengo? Dessa vez não foi dentro do Flamengo, foi dentro da seleção brasileira. E realmente, qual é o peso de Pedro nesses 2 jogos das eliminatórias, o que poderia ser em favor da seleção, e agora que ele está fora? Queria saber a opinião de vocês, já que o Dorival Júnior gosta muito do futebol dele, e foi o único treinador que passou no Flamengo e colocou Pedro e Gabigol para jogar juntos. Passou o Rogério Ceni, né? Passou o próprio Jorge Jesus, mas ainda no começo de Pedro, além do Flamengo, não teve tempo, depois veio o afastamento social, o Flamengo voltou as atividades. Jorge Jesus já não estava, já tinha ido para o Benfica, não é? O Pedro ficou na reserva com o Domenech, com o Rogério Ceni, com o Renato Gaúcho, e finalmente conseguiu a titularidade junto com o Gabigol, com o Dorival Júnior, e juntos eles conquistaram a Copa do Brasil e a Copa Libertadores. Deixa aqui teu comentário, rapaziada, e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal Solta a Voz Tiba, botão vermelho de inscrever-se, deixa teu like, é muito importante para os nossos canais. Boa recuperação, Pedro.